Queria estar com vocês aqui hoje, nesse momento de um encontro com todos nós irmãos, conseguir juntar todos nós, com a presença do Franzé e da Francisco, que vieram de Belém do Pará, e pelo João e Jaqueline, que vieram de Campina Grande, né? Esses são os que estavam fora e que se deslocaram até aqui para ficar com a gente, nesse momento de muita importância para mim, e creio que para todos vocês. Por que é importante? Porque nós estamos reunidos aqui em nome de Carlos e Maria, nossos pais. Ele sempre priorizou, sempre falou, e eu tenho uma entrevista que eu fiz com ele, e ele disse: nunca solte a mão de ninguém. Ele falou isso aí pra gente. Segura a mão do outro, nunca solta a mão do irmão. E esses ensinamentos, ele falava assim abertamente, foi muito espontâneo, entendeu? E muita coisa ele falou para mim também, que eu levei para a minha vida, uma coisa que ele me falou, ele disse, ele é uma pessoa, primeiro, esse preâmbulo aqui, ele é uma pessoa que viveu na roça, nasceu na roça, ele capinava, ele fazia plantio, e ele não gostava daquele serviço, mas ele me disse uma vez: o que eu não gosto, mas se eu for fazer, eu faço o melhor que eu posso. E isso foi um exemplo que ele me deu e que eu aprendi para a minha vida toda. Se eu não gostar do trabalho que eu estou fazendo, mas eu faço o melhor que eu posso. Se for para cavar um chão, eu cavo o melhor que eu posso. Então, esses exemplos, para mim, são muito ricos na minha vida e que teve resultados na minha vida. Certo? E falar de Carlos Figueiredo, lá em casa eu divido a família, que são 15, eu sou o 9º filho, pela metade, digamos assim. Porque a primeira metade eram as pessoas que eram mais adultas, né? Por Célia, já estava com a formação já mais ou menos caminhada. E de mim para baixo era criançada. Esses aí ainda estavam se formando, e conseguiram se formar pelos exemplos do meu pai e da minha mãe, e também com os exemplos dos irmãos, como o caso aí do nosso Itamar. Eu não vou falar porque não é alguém está falando sobre ele. Então é isso. A minha mãe também era um exemplo de pessoa. Não porque é minha mãe, porque ela era um exemplo de pessoa. Eu me lembro, só uma recordação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Lá em casa sempre tinha muita gente idosa no Juazeiro dentro da minha casa. Era 4, 5 pessoas idosas que iam lá para casa. Aí eu dizia que ia ajudar alguma coisa, uma lavava uma louça e tal, mas elas iam, era almoçar. A minha mãe botava para todo mundo, e sempre eu vi lá em casa, eu chamava as velhinhas, né? E era tudo pessoas idosas. E a Nenê, que vocês conhecem, estou dando nome aqui, para ver, os mais velhos devem conhecer, a Nenê. A dona Joana, que era uma velhinha já bem idosa, que cozinhava bem pra caramba. E a dona Joana é um exemplo também da minha mãe, da minha mãe, porque ela adoeceu, não voltou mais lá para casa. Minha mãe ficou preocupada, pegou um jipe, alugou aquele tempo que era jipe, né? Em Juazeiro, só alugava jipe. Alugou um jipe, foi lá na casa dela à noite, e soube que ela estava doente, pegou a dona Nenê, levou lá para minha casa e ficou cuidando dela lá. A minha mãe ficou cuidando da Nenê até ela ficar boa. Então são exemplos de pessoas que têm amor ao próximo, independente de ser importante ou não. Ela era importante para a minha mãe, então é por isso que ela fez isso. Então, se eu for falar muito aqui, eu até disse na fala que falar pouco, mas termina se expandindo, né? Porque são tantos exemplos de coisas boas dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe, e se eu for contar aqui, eu vou passar a tarde inteira falando e não consigo mais, não vai terminar nunca, tá certo? E a questão também da coragem do meu pai que ele tinha. Ele trabalhava como empresário no Recife, chegou a gerente da loja do rapaz, vou falar aqui, o Manuel Oliveira, que eu acho que até o padrinho da Everardo, né? É o padrinho da Everardo, lá em Recife, que nasceu em Recife e foi batizado lá. Então, passou a régua do velho lá e roubou o velho. Então, negativo.
negativo. Ele foi para lá, para Recife, trabalhar com um empresário, chegou lá, não deu certo, ele foi indenizado, preferiu pegar a indenização e voltar. Ele passou aqui 2 anos lá no Vasco, voltou para Juazeiro, montou a loja dele e ficou até o dia que não deu mais certo a loja. Aí nós tivemos que ir para Fortaleza, migrar para Fortaleza, porque lá em Juazeiro não tinha mais condição. Com 15 filhos numa cidade do interior, sem emprego, sem nada, não tinha condição. E o melhor que ele fez foi isso. Vim para Fortaleza, que é uma capital, e aqui todo mundo foi se adaptando à cidade, estudando, trabalhando, e cada pessoa desceu até onde pôde. Mas sempre visando o exemplo do meu pai e da minha mãe, que eu não tenho nenhum exemplo que possa, nenhum exemplo negativo deles dois. Só, se eu for falar de algum exemplo aqui, é só um exemplo positivo. E eu agradeço muito a Deus ter nascido deles dois, porque foram pessoas assim, maravilhosas, né? E é isso aí, pessoal. Eu não vou me alongar muito não, para não ficar demorando muito. Mas o que eu tenho que falar com meu pai, do meu pai e da minha mãe é isso. Era só amor. Era só amor e exemplos. Era amor e exemplos. Que até hoje eu guardo. Obrigado.